Fala galera, hoje estou aqui para falar para vocês como eu consegui tirar 980 na redação do Enem. Vou falar aqui sem segredo para vocês e dar dicas para amanhã vocês ir lá no Enem e arrebentar e tirar uma ótima nota, principalmente na redação. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe até o final porque esse vídeo está recheado de dicas para vocês vestibulandos aí deste ano. Então vamos lá, o Enem é amanhã, então não dá para inventar moda. Então o que eu vou estar falando aqui, ou é o que vocês já estudaram o ano todo, ou você que não tem nenhuma noção de como fazer a redação, pelo menos com esse vídeo eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo ou tendo uma noção de como chegar amanhã lá e não contar a história da tia Carolzinha. Eu saí em 2018, quando eu fiz o Enem, eu tirei 620 na redação. E no ano de 2019 eu tirei 980. Para vocês verem que tudo é possível, que não existe segredo. E é o que eu quero te falar aqui e tirar o medo da cabeça de vocês. Uma das coisas que me ajudou muito foi um dos professores de redação de um curso que eu fiz dentro da Volkswagen, que foi o professor Ramon, a professora Márcia ali, que foram meus professores de redação. Isso ajudou pra caramba. E eles deram dicas, e essas dicas que eu vou passar aqui pra vocês hoje. A primeira coisa que eu acho que era interessante vocês ter feito, porém acredito que a maioria não fez, é levar meio que um modelo na cabeça já pronto de redação que desse para aplicar para qualquer tema. Como assim? Uma estrutura pronta já em sua mente que desse para aplicar para qualquer coisa. Como eu sei que a maioria aí, 70% não fez isso, escute o que eu vou falar. Vou estar compartilhando agora a minha redação na tela com vocês acompanhem cada tópico que eu vou estar falando, o que tem que ter na introdução, desenvolvimento e na conclusão da redação. Então vamos lá. Se vocês observarem aí, na minha introdução, começa assim. No livro Utopia, escrito pelo inglês Thomas More, é relatada uma sociedade ideal, na qual a população vivencia a falta de conflitos e problemas. Ponto. O que eu fiz aqui? Eu trouxe uma alusão, eu trouxe um contexto histórico, ressaltando, falando sobre um livro onde que fala que é tudo perfeito. E quando a gente vai fazer a redação do Enem, eles vão te dar um problema para você colocar possíveis soluções para aquela situação. Então o que eu pensei? Eu vou usar um contexto histórico, uma alusão histórica que fala que é tudo perfeito. E depois eu vou vir falando sobre o problema. Então primeira coisa aí, ou você vai usar uma alusão histórica que sirva para qualquer redação. Eu já pensei em usar em relação aos Vingadores. Vou dar um exemplo aqui. Nos filmes dos Vingadores Ultimate, eles vão lá e salvam, fazem de tudo para deixar tudo perfeito novamente como era antes. Ponto. Os heróis vão lá e tentam salvar, fazer alguma coisa para deixar tudo perfeito como era antes. É uma alusão histórica feliz. Agora, se você sabe que você não vai decorar nenhum contexto histórico, o que eu te indico fazer é simplesmente dar um significado para o tema. Se o tema fosse de cinema igual ano passado, você simplesmente poderia falar: o cinema é uma sala de entretenimento onde o público assiste várias mídias. Enfim, você daria um significado. A primeira coisa na introdução, ou você usa um contexto histórico que se encaixa para qualquer tema, igual esse que eu falei, falando que existe uma sociedade perfeita no livro de Thomas More, ou você dá um significado para o seu título, beleza? Depois disso, que você trouxe uma alusão histórica ou deu um significado, você vai vir contradizendo aquilo. Como assim? Eu, depois do ponto, aí o que eu fiz? Porém, eu já usei uma preposição de contradição. Porém, mas, o que se analisa é que na nossa realidade é o oposto. Ou seja, já estou contradizendo. Na nossa sociedade não tem nada perfeito, pois a democratização do acesso ao cinema no Brasil apresenta barreiras. Então, o que você vai fazer? Usou sua alusão histórica? Vem contradizendo. Vem contradizendo sua alusão histórica, né? Falando, poxa, aqui no Brasil é o oposto do que fala nesse livro. Aqui no Brasil é diferente dos filmes dos Vingadores, tem um final feliz. Aqui a situação é diferente. E depois disso, você já vem falando os dois argumentos. Galera, você tem que falar a alusão histórica, a sua tese, que no caso você vai vir contradizendo a sua alusão histórica, e os dois argumentos. É isso a introdução. Tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, a estrutura não muda. Que você vai usar? Se for o desenvolvimento 1, você começa com uma preposição ali para estar iniciando. O que eu fiz aqui? Usei, vale ressaltar em primeiro momento. O que você poderia usar aí? Em primeira instância. Usa
uma preposição para o primeiro desenvolvimento para você começar e uma para o segundo. Segunda coisa é o tópico frasal. Pega seu primeiro argumento, no meu caso aqui era fragilidade legislativa. Você fala assim, em primeira instância, a fragilidade legislativa é uma brecha na lei que ocasiona tais problemas. Ou seja, é o meu tópico frasal aqui que eu estou inventando na hora com vocês. Então começou o desenvolvimento tópico frasal. Pega seu primeiro argumento aí e dá um significado para ele. Depois disso, põe um ponto. Agora, ou você vai utilizar aquela frase daquele filósofo favorito, ou você vai lá no texto motivador, igual eu fiz, e pega alguma coisa. No caso aqui, eu fui lá no texto motivador, depois do ponto aí do meu primeiro desenvolvimento, eu pus, parafraseando Edgar Morin, vírgula, o cinema seria um meio de transpor para a tela um universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Isso aqui é frase do texto motivador que eu usei. Depois eu vim. Todavia, com a estrutura urbana que se encontra nas cidades contemporâneas, nas cidades atuais, em outras palavras, grandes obstáculos existem para que, de modo igualitário, todos tenham acesso às salas de cinema. O que eu quis dizer aqui? Falei o quê? Falei lá que o cara fala lá no texto motivador, que é um texto que vai estar para te auxiliar a montar a redação, que ele fala que o cinema é a sala ali que conta com a colaboração do público. Só que eu falei, aqui no Brasil não é assim não, porque as estruturas das salas de cinema, nem todo mundo tem acesso. Tem galera do Amazonas, tem galera, sei lá, de Natal, que às vezes as estruturas lá não são tão boas como talvez da onde você mora hoje, para todo mundo ter um acesso da mesma forma do cinema. O segundo desenvolvimento aí não vai mudar quase nada, vai ser a mesma coisa. Você vai usar agora, como é o segundo desenvolvimento, uma preposição para começar, em segunda instância, em segundo momento. Além disso, outro sim. Enfim, usa uma preposição para começar o segundo desenvolvimento. Vai vir com o seu tópico frasal. O que é seu tópico frasal? Uma definição do seu segundo argumento. No caso aqui, o segundo argumento que eu falei, no segundo desenvolvimento, era a legislação. O que eu falei? A legislação interfere diretamente o corpo social de uma nação. Pronto, foi meu tópico frasal. O que você poder falar? A legislação afeta diretamente a população, a sociedade, enfim. Defina aí alguma coisa para o seu segundo argumento. E pegue alguma coisa do texto motivador de novo, igual eu fiz, segundo mídias televisivas. Eu peguei tudo do texto motivador porque eu não tinha nem frase mais de filósofo na cabeça de tão nervoso que eu tava. Na conclusão, o que você vai fazer na conclusão? Na conclusão você tem que começar com alguma coisa de conclusão. Uma preposição de conclusão. Aqui eu comecei com qual? Portanto. O famoso portanto. Aí usa aquele que todo mundo usa, indubitavelmente, que é a mesma coisa que sem dúvidas, né? Com o intuito de mitigar e reduzir os problemas para a democratização do acesso ao cinema, são necessárias algumas ações. Como que poderia ser sua conclusão aí? Começa com uma preposição de conclusão, pesquisa na internet que tem um monte. Fala o seguinte, com o objetivo de reduzir os problemas, aí você pode falar o seu tema, com o objetivo de reduzir os problemas relacionados, vamos supor que seja aborto, os problemas relacionados ao aborto, são necessárias algumas atitudes. Comecei minha conclusão aí. Ponto. Eu joguei a culpa no governo, como todo mundo faz. Você poderia jogar no órgão mais próximo relacionado à problemática que o Enem está te dando aí. Aí você tem que falar quem vai fazer e o que vai fazer. A terceira coisa, através de quê? No caso aqui eu falei, através de parcerias com empresa que vão fornecer capital para o desenvolvimento de pesquisas e estudos, tá? Foi aqui eu falei através. E depois que você falou quem, o que e através de quem, você tem que falar a finalidade. No caso aqui, a fim de promover o aumento da criação de estruturas cinematográficas em todos os lugares. Como a gente tem dois argumentos, você tem que falar solução para os dois. Então depois eu dei um ponto e vim falando. Outro sim é a reforma do poder legislativo nas leis, porque o meu segundo argumento era o quê? Fragilidade legislativa. Para que a parcela sem condição financeira tenha acesso gratuito às salas de cinemas. Mesma coisa, o governo, né, que eu já tinha citado, quem vai fazer o que, através de que e para quê. Depois, só terminar. Assim, a coletividade, ou seja, você poderia falar assim, a sociedade iria evoluir. No caso, eu falei assim a coletividade aproximará-se então da utopia de morte. Beleza, galera? Essas são as dicas, é a estrutura de redação que você tem que levar para sua cabeça aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco diferente, é um conteúdo que eu não costumo trazer aqui no meu canal, mas eu queria ajudar vocês vestibulando aí para conseguir a sua famosa bolsa de 100% na faculdade, beleza?
Fique com Deus e até o próximo vídeo. I'm a young Spanish nigga from the projects. I'm gon' make it, who gon' stop it?